Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça. Deixe aquele like, ative o sininho para receber as notificações do canal. Nesse momento nós estamos gravando eletrostática, tá? Nesse momento o quesito é linhas de força. Se você ainda não assistiu nenhuma aula sobre eletrostática, campo elétrico, por favor, volte aí na playlist e assista as três videoaulas que nós temos já sobre campo elétrico, tá? Nesse quesito agora nós iremos tratar sobre linhas de força. Mas o que são linhas de força? São representações simplificadas do campo elétrico, tá? Dos campos elétricos, nas proximidades de uma carga elétrica. Por exemplo, nós temos uma carga positiva e nós aprendemos nas aulas anteriores que carga positiva gera um campo de afastamento, e quando a carga é negativa, nós temos um campo de aproximação. Em outras palavras, carga negativa gera um campo que aponta para a carga positiva gera um campo que aponta para fora da carga, tá? E as linhas de força servem para fazer a representação simplificada desse campo, porque imagina só você fazer em cada ponto nas proximidades de uma carga o vetor campo elétrico resultante. Então, ao invés de fazer isso, nós iremos representar simplificadamente através das linhas de força, ou também podem ser chamadas de linhas de campo, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte para representar o campo elétrico nas proximidades desta carga. Nós iremos traçar linhas e dar um sentido para essas linhas. E qual vai ser o sentido dessas linhas? Apontando para fora. Por que apontando para fora? Porque trata-se de uma carga positiva. E carga positiva nós aprendemos que gera um campo de afastamento. Em outras palavras, o vetor campo elétrico vai apontar para fora. Já se a carga for negativa, as linhas vão apontar para dentro, para a carga. Ok? Então as linhas terão sentido voltados para a carga elétrica. Ok? Então assim será a representação das linhas de força, que também podem ser chamadas de linhas de campo, ok? Por que apontam para a carga? Porque a carga é negativa, e nós aprendemos que carga pontiforme negativa gera um campo de aproximação, e carga pontiforme positiva gera um campo de afastamento, ok? E aí, se te perguntarem onde é que está, qual é a direção e o sentido do campo nesse ponto, aí você vai lá e desenha o vetor campo elétrico naquele ponto, que ele vai acompanhar a linha, tá? Ela é sempre tangente, o campo é sempre tangente à linha, ok? Sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha, ok? Já aqui nessa outra carga, se te perguntarem aqui nesse ponto P, qual a direção e o sentido, aí você vai lá e desenha o vetor campo elétrico naquele ponto P. Como aqui é uma carga negativa, você vai desenhar o vetor aqui de preto, esse aqui é o vetor campo elétrico, certo? Tangente à linha de força e apontando no sentido da linha, ok? Esse aqui é o campo, eu vou até nomear aqui, vamos nomear de campo 2, e aqui vamos nomear esse aqui de campo 1, beleza? Agora, aqui nós consideramos, só lembrando que foi considerado que as cargas não estão influenciando uma em relação à outra. Agora, se nós tivermos duas cargas que estão uma próxima à outra e uma influencia no campo da outra, né, em um certo ponto, só lembrando que a gente não vai estar aqui fazendo soma vetorial, isso eu já expliquei na aula anterior. Se você perdeu, você pode voltar aí na playlist e assistir, tá? Mas vamos imaginar aqui o que está acontecendo aqui com as linhas, tá? As linhas, como já foi falado, ela sai de uma carga, tá? Vamos tentar aqui fazer bem. Pronto, elas nunca podem se cruzar, tá? Então aqui está as linhas na proximidade dessa carga. Colocando aqui a seta, como foi falado, carga positiva gera um campo de afastamento, então a seta vai apontar para fora da carga. Ok? E aí, se quiserem, para representar o campo elétrico
em um certo ponto. Vamos imaginar aqui nesse ponto P. Vamos representar aqui o campo elétrico nesse ponto. Aí você vai fazer uma reta tangente, como eu falei no tópico anterior. O vetor é tangente à linha e aponta no sentido da linha. Então, esse aqui é o vetor nesse ponto, que eu vou chamar aqui de vetor campo elétrico 1. Já nesse outro ponto aqui, como seria o vetor campo elétrico nesse ponto? Aí você vai novamente lá e desenha um vetor tangente à linha, ok? E apontando no sentido da linha. Esse aqui é o campo elétrico 2, ok? Observem que essas linhas não se cruzam, não se tocam, tá? Porque são cargas positivas. Agora, se for uma carga positiva e uma carga negativa, como é que vai ficar aí as linhas de força do campo elétrico nas proximidades? E aí, como nós temos uma carga positiva e uma negativa, aí a gente sabe que de uma carga positiva sai e na carga negativa chega. Então, nós teremos aqui a seguinte representação. Aí nós podemos ter as linhas saindo de uma carga e chegando na outra. Ok? Então aqui chega e aqui sai. Então nós podemos desenhar as linhas da seguinte maneira. Saindo da positiva e chegando na negativa. E se te perguntarem como é que vai ficar o vetor campo elétrico, por exemplo, nesse ponto aqui. E aí você vai lá novamente, o vetor é sempre tangente à linha, então você desenha um vetor tangente e no sentido da linha. Aqui está o vetor campo elétrico nesse ponto, que eu vou chamar aqui de campo 1. É o vetor. Lembrem-se que esse aqui é o vetor resultante, tá? É o resultado da soma de dois vetores. Por exemplo, quais são esses dois vetores, Juliano? É um vetor gerado por esta carga, que no caso seria um campo de afastamento, né? Vou desenhar aqui pequenininho aqui de marrom. Ok? Seria esse aqui. E o desse aqui seria um campo de aproximação. Então, seria voltado para ela. Então, nós teríamos esses dois vetores, que a soma desses dois vetores vai dar esse aqui que nós já desenhamos aqui, tangente, que é o E1. Então, ele é o resultado da soma desses dois vetores. E assim sucessivamente. Se fosse para nós desenharmos aqui o vetor nesse ponto, aí nós iríamos desenhar uma linha tangente, um vetor tangente e apontando no sentido da linha. Ok? Então, assim ficaria esse vetor que eu vou chamar aqui de vetor E2, certo? Mas em algumas questões nós podemos ter uma representação simplesmente assim. E aí ele pode perguntar para a gente o que aconteceria com uma carga colocada nesse ponto, né? E aí nós acabamos de revisar, de lembrar que o vetor, ele nasce na carga positiva e finaliza, encerra na carga negativa, que foi o que nós acabamos de explicar. Olha, sai da positiva e chega na negativa. Se forem duas positivas, nunca se cruzam, ok? Não sai de uma e chega na outra, mas se for uma negativa e uma positiva, sai da positiva e chega na negativa. Então vamos imaginar aqui onde estaria a carga positiva que gerou esse campo elétrico e onde estaria a carga negativa que vai receber as linhas de indução desse campo, né? Então a linha aparece assim isoladamente nas questões. Então de um lado você vai ter uma carga positiva, ok? Por isso o campo é de afastamento. E aqui, nessa outra extremidade, uma carga negativa. Isso aqui facilita as nossas resoluções de questões, certo? Para a gente ter uma base do que vai acontecer. Por exemplo, se te perguntarem aqui, se for colocado aqui uma carga positiva, o que vai acontecer aqui com essa carga? Aí a gente vai lembrar aqui, né? Uma carga de prova positiva. O campo já está desenhado e nós aprendemos que quando a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Força e campo têm a mesma direção. Só para lembrar aqui o sentido. Então, o sentido da força elétrica seria esse, ó. Ok? Que realmente é, né? Dá para a gente perceber que essa carga
vai repelir a carga de prova e essa aqui vai atrair. Então, esse seria o sentido. Agora, se fosse uma carga negativa, se fosse colocada uma carga negativa, aí nós aprendemos lá na primeira aula que quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo elétrico apresentam sentidos contrários. Então, a força elétrica teria esse outro sentido. E aí condiz também com o que nós aprendemos, porque carga positiva atrai carga negativa, e carga negativa repele carga negativa, certo? Beleza? E uma outra coisa que nos é perguntado de vez em quando nas questões é a respeito da intensidade do campo elétrico, em que você vai simplesmente olhar as linhas de indução, como aqui está desenhado, para você dizer, afirmar aonde é que o campo é mais intenso e onde o campo é menos intenso. Então, aqui nós temos 3 pontos para a gente fazer a comparação. Onde é mais intenso? É no ponto A, no ponto B ou no ponto C? E aí você vai olhar para a densidade das linhas. Onde é que as linhas estão mais densas? Ali onde elas forem mais densas, em outras palavras, tiver maior quantidade de linhas, né? Concentração maior de linhas, ali o campo será maior. Então, o campo maior será no ponto C, que será maior que B, e B, por sua vez, será maior que A. Certo? Então, o campo menor aqui, que tem menor intensidade, é o do ponto A, seguindo de B, e o maior seria o ponto C. Então, ficaria assim a nossa resposta. O campo elétrico de A é menor que o campo elétrico de B, que por sua vez é menor que o campo elétrico de C. Por que isso? Porque o ponto C tem maior concentração de linhas. Ok?